Olha Boa ele noite. aí. Boa noite. Como Boa é que vai? noite. Boa noite, é um prazer aí estar falando com vocês, viu? Entrei em ponto aqui, estou aqui com Uhum. o meu assessor especial para assuntos de informática, Francisco Victor, estudante de Olá, engenharia, vou botar Francisco ele no Victor. laptop. Vou botar ele no Tudo bom, laptop lá Francisco? do outro lado. Muito bem, Francisco. E aí, Wagner, como é que você Bem, tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, tranquilo. É bom, nós vamos. Já estamos ao vivo, não, né? Estamos ao vivo já Ah, estamos. estamos então tá ao bom. vivo. Estamos É, chegando aí. Enquanto o É, pessoal é, chega aí, Victor. eu gostei muito do título, O Rio Tem Jeito, Pinga Fogo. Eu gostei muito do título, acho que. Pinga Fogo é a moda antiga, né, Victor? E é legal, porque na realidade a gente até está vivenciando alguns grupos conjuntamente, e a gente vê agora com esse negócio do WhatsApp todo mundo opinando sobre qualquer tema, né? E isso. com uma verdade absoluta, profunda, e às vezes até prosperando alguns temas que a pessoa não tem o mínimo de conhecimento para opinar, ou pelo menos não se coloca na situação de avocar uma verdade absoluta para si, né? Uhum. Você viu, você sabe, né, do qual foi a opinião do Humberto Eco a respeito disso, né? Sobre essa era digital, né, Wagner? Não, não vi, mas certamente Não? vou concordar com ele diante da realidade que eu estou vivenciando no dia a dia, que eu estou em É, grupos desde faculdade, grupo de amigos de bairro da Ilha do Governador, grupo de Fluminense eu devo estar nos 10, grupo é, de empresários, é uma loucura, é um é. Ele melting point. dizia, o Wagner, antes de morrer, né, o Humberto Eco, um grande pensador, teórico italiano, romancista, famoso, né, então, ele disse que as redes sociais tinham muitas qualidades, né, tinham que ser louvadas, mas elas também deram voz aos imbecis. Não, e pior que muitos imbecis, eles não são qualificados na opinião, mas são qualificados em prosperar a opinião imbecil. E isso é uma loucura. E aí se juntou isso com fake news, É, virou alguma coisa de doido, porque o cara cria uma notícia, coloca e vira um grande problema. E aquilo vira uma verdade absoluta. isso É, e é mesmo. um problema mundial, né? Em alguns países isso prospera mais do que em outros, né? É. Não sei se só tem a ver com o nível educacional ou se com outros elementos também, mas você vê que em alguns países isso é bem mais grave, né? As consequências. Eu não sei se vocês concordam, e o pessoal que está assistindo concorda, nós tivemos um grande esvaziamento das nossas elites aqui no Rio de Janeiro, na realidade, especialmente na questão das elites empresariais, porque elas acabaram não tendo uma voz ativa, e muitas vezes a voz ativa era para atender interesses pessoais, locais ou empresariais, e o Rio de Janeiro ele perde um espaço grande, inclusive, para outros estados. E nós estamos vivenciando a grande loucura que é hoje, que é a loucura da pandemia, onde cada país se reposiciona estrategicamente de como vai enfrentar essa questão e como vai enfrentar o pós-pandemia, como atuar no pós-pandemia. Se nós não tirarmos de fato o aprendizado em relação ao que vai acontecer, por exemplo, na área de saúde, né, voltada ao desenvolvimento, se a gente não conseguir verticalizar a nossa cadeia, nós podemos voltar a uma situação absurda que nós éramos um dos maiores produtores de álcool do mundo, mas não tínhamos o aglutinante para fazer o álcool gel. E o álcool, o vidrinho de álcool estava sendo vendido a 50, 100 reais, de 250 mililitros. De faltar respirador, que é um aparelho simplório de qualquer equipamento de engenharia. De ter o questionamento se podia ter seringa, faltar cama. Ou seja, nós chegamos a uma situação onde caminhamos para uma globalização, porque uma globalização funciona em condições normais, mas em condições de crise, nós ficamos totalmente descobertos. E agora começamos a valorizar algumas coisas que nunca valorizamos, que inclusive são os centros de pesquisa, tipo o Butantan e o Fiocruz, que deve ter mais citação de Butantan e Fiocruz no último ano do que dos últimos 10 anos anteriores. Wagner, aproveitando, né, a deixa, então, já que a gente já fizemos aqui um pequeno aquecimento de entrada, né, hoje nós estamos fazendo, então, essa nossa live aqui com Wagner Victor, no Diário do Porto, né, o Diário do Porto é uma publicação voltada para temas estratégicos do Rio,
né? Nós temos alguns milhares de seguidores que estão nos acompanhando, que seguem o Diário do Porto, e nessa oportunidade nós vamos discutir justamente esse tema, né? O Rio tem jeito, né? Os nossos vários problemas, os problemas do Estado, da capital, e pedimos aí que quem está nos ouvindo, os nossos leitores, os nossos ouvintes, que mandem perguntas, né? Participem aqui do chat. O Aziz vai começar, né, fazendo uma apresentação aí do nosso convidado, né, Aziz? Assim, aqui depois dessa live, a gente vai fazer uma matéria, né, no Diário do Porto. Então, só para constar aí, muita gente conhece o Victor, né, mas alguns não. O Victor é ex-secretário de Energia, de Indústria Naval e do Petróleo, né, do Rio de Janeiro, foi presidente da SEDAI e também foi secretário de Educação. Hoje ele é diretor-geral da Alerj, né, que está aí com um projeto bacana, que espero que a gente fale alguns detalhes. Nós temos uma discordância um pouco sobre o projeto da Alerj, mas só concluindo aqui, a formação do Victor, ele é engenheiro pela UFRJ, administrador pela UERJ, pós-graduado em finanças, gerência de projetos pela Harvard University, foi conselheiro de diversas empresas como Docas S.A., Grupo Gerdau, Light, Petrobras. Ou seja, tem uma atuação muito importante para o tema central aqui da nossa live, que é se o Rio tem jeito, né? O Victor passou por todos esses campos aí e pode nos ajudar, né, a debater um pouco sobre esse tema. Antes de falar da nossa discordância da Alerj, que é aquele prédio horroroso na Praça 15, que eu quero ver derrubado, e o Victor acha que não deve ser derrubado, né? Eu quero começar com um assunto que tem sido muito caro. Eu tenho acompanhado, né, o desempenho do Victor em alguns grupos, né, de discussão de políticas públicas, que é a questão do Galeão, a importância estratégica do Galeão para o futuro, né, da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Porque hoje, quando a gente fala no presente, o presente está muito contaminado pela pandemia, né? A gente não consegue enxergar muito o presente, mas o futuro a gente tem que enxergar, né, Victor? Eu queria que você falasse um pouquinho desse problema, e só para situar, né, a galera que está nos assistindo, tem um movimento aí, a privatização do Santos Dumont, que é o aeroporto que fica no centro do Rio de Janeiro. Ele pode interferir de alguma forma não, de uma forma muito forte, né, no enfraquecimento do Galeão como um hub, né, de transporte aéreo no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Quais são esses riscos, Victor? E me diga aí um pouco do seu temor em relação a isso e das saídas. Bem, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e com o pessoal que historicamente acompanha o Diário do Porto. E eu sou um fã, especialmente do Aziz, desde a época que a gente tinha muito contato em diversas publicações que ele fazia. Eu fui conselheiro de diversas empresas, mas na Petrobras, Light e Gerdau eu fui engenheiro. Fui engenheiro do Gerdau, sou engenheiro concursado da Light quando era estatal, e fui engenheiro da Petrobras, estou licenciado, ocupei diversos cargos gerenciais. A questão do aeroporto, do Galeão, é uma coisa muito clara, muito concreta, muito óbvia, e que tem muita gente opinando e falando besteira. O aeroporto do Galeão ele tem uma função de hub não só de passageiros, como de carga. Outro dia uma pessoa me falou que estava vindo de Porto Seguro e para vir de Porto Seguro para o Rio tinha que ir para São Paulo e pegar um voo. Nós perdemos grandes voos que desembarcavam no Rio de Janeiro. Então o que é um hub? O hub é um lugar que você centraliza voos não só nacionais, mas internacionais e também carga e faz distribuição. E com isso você dali parte uma série de outros voos para interconectar outras partes do Brasil. No momento que o aeroporto Santos Dumont sai da sua vocação original, que eram as chamadas ponte aérea Rio-São Paulo, e até voos executivos, e começa a fazer ponte aérea com frequência para Brasília, e voos para outros estados, e até voos internacionais, você não só descaracteriza essa função do Galeão, como começa a esvaziar o Galeão. Então o Galeão, todo aquele potencial que ele tinha, que inclusive para atrair turista, para o Rio de Janeiro ser um ponto central para receber voos, para receber carga, para instalar
empresas no entorno do Galeão, chamado conceito do aeroporto indústria, ele perde essa potencialidade de ser. Por exemplo, eu moro na Ilha do Governador, sou suburbano com muito orgulho da minha ilha, mas, por exemplo, 60% dos empregos do Galeão, eles eram da Ilha do Governador. Eu estive visitando o Galeão outro dia, uma visita que eu fui fazer o CEO lá, o Alexandre. É impressionante, aquilo virou um deserto. Não só um terminal que você desativou, que você investiu e eram recursos que, na realidade, de uma concessão. E essa concessão, hoje, é muito claro, não é uma concessão tocada por uma empreiteirazinha, nem o Odebrecht está mais lá. É nos maiores concessionários de aeroporto do mundo, é quem opera o aeroporto de Singapura. Então tem gente com expertise, tem instalações que foram investidas centenas de milhões, tem um potencial muito grande de desenvolvimento, tem a questão da alavancagem do turismo, tem a questão da alavancagem de carga, e meia dúzia de caras querem alavancar, não, porque o aeroporto de Santos Dumont é mais perto do centro. Uma quantidade de voos brutal, ampliaram uma quantidade de voos significativa para o Santos Dumont, que não tinha no passado. Isso foi numa licença ambiental. O pessoal de lá está reclamando ao extremo, e nós, como sociedade, começamos a dar um empurrão. Recentemente, o presidente da Alerj, o deputado André Ciliano, aprovou um projeto de lei, numa parceria com o governo do estado, que a gente dá um diferencial. Aeroportos considerados hub, como o Galeão, pagarão ICMS do querosene de aviação que haver, mais barato que aeroportos que não são. Então, com isso, você deu um diferencial tributário no custo do Galeão em relação ao Santos Dumont. E o querosene de aviação é 40% de um custo. Mas tem que ter outras ações. Você acha que isso é suficiente, Victor? Ou pelo menos começa um processo de reversão dessa decadência? Começa, exatamente. Ele não é suficiente, é uma ação importante. E eu vejo muita gente falar, resolveu, não resolveu. Você tem que, por exemplo, essa semana passada, o Eduardo Paes, eu tinha mandado para ele demoliu um conjunto de casas que começaram a crescer ali naquela das comunidades, na linha vermelha. Não dá para você receber um turista indo e voltando, e com aquelas coisas crescendo com 3 andares. Quase uma posição, logicamente, quem vai estar morando ali não quer dizer que vai ter um envolvimento, qualquer tipo de crime. Mas é uma situação inconcebível para uma rota. Você tem que botar um sistema de segurança permanente lá, com aqueles motoqueiros indo e voltando, 2 duplas de motoqueiro, com aquelas sirenezinhas, com arma, para as pessoas se sentirem seguro. Você tem que melhorar a iluminação. A última vez que foi feita a iluminação da linha vermelha, eu era o secretário de energia. Foi uma parceria no incentivo que eu dei para a Light e botei aquelas luminárias que são vermelhas de vapor sódio. Já falei com o presidente da Rio Luz, que é o Bruno Bonetti, o senador Portinho. Nós temos que botar uma iluminação lá, estilo Maracanã. Os garotos aqui da Ilha do Governador que fazem engenharia na Politécnica, inclusive meu filho, Francisco, fizeram um projeto que eu encaminhei ao Rio Galeão, que é um projeto de uma nova alça, que você possa vir efetivamente da linha vermelha pela Baixada e entrar na ilha sem ter que fazer aquele retorno no fundão. Ou seja, tem que botar câmeras aquele tipo OCR que vão verificar se os carros que estão entrando e saindo são roubados. Se fizer esse conjunto de ações, não tenho a mínima dúvida, o aeroporto do Galeão volta a bombar e a gente gera muito emprego e para toda aquela região, potencializando o FRJ. Qualquer coisa fora disso é besterol. Wagner, esse é o ponto que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais para que as pessoas que estão ouvindo entendam, né? Você fala do potencial de geração de empregos e estímulo a novos negócios, né, que um hub aéreo pode fazer, né? Qual que é o potencial que tem o Galeão? Hoje o Galeão parece que emprega 6 mil pessoas, não? Mas parece que isso é menos de 1/3 da capacidade ou do que ele pode ter. E além disso, né, essa possibilidade do retroporto, né, das indústrias no entorno do porto, qual que é esse potencial que você vislumbra aí, que a gente pode dar uma ideia aqui para quem está nos ouvindo? E assim, deixa eu pegar uma carona na sua pergunta, Wagner, porque o leigo, né, a pessoa, senso comum, pergunta o seguinte, mas e daí? Por que não pode aumentar o avião no Santos Dumont e deixar os aviões maiores ou só a parte internacional para o Galeão e poder ter essa livre concorrência? Porque um pouco dessa resposta está no que o AC perguntou, você precisa ter uma
uma coisa robusta, né? Não, deixa eu Atividade ver. permanente ali, né? Olha, ontem mesmo saiu uma matéria no jornal, acho que foi publicado hoje, que um voo, se eu não me engano, da Azul, deu um problema de turbina, a pista é curta, teve que ir para o Galeão. Soube que no último mês já aconteceram 3 ocorrências desse tipo. A pista é muito pequena, a pista do Santos Dumont é muito pequena, ela é limitada e acaba o Galeão funcionando como um backup para ele. Se você ficar permitindo o Galeão ou a Santos Dumont ficar fazendo voos para outras localidades, inclusive voos internacionais, você vai quebrar o Galeão, não há dúvida. Isso é. E na realidade não está quebrando porque o Galeão não é efetivo. Certamente não estão gerando mais 6 mil empregos, devem estar gerando a metade disso, ou pouco mais que a metade, mas tem potencial de gerar 20 mil empregos, empregos diversos, desde o comércio até a fabricação de comida, o catering, as indústrias, os operadores e toda aquela tecnologia associada a reparo de turbinas. Eu, quando fazia curso técnico no Cefet, antes de fazer engenharia, um dos lugares que era referência de visita era a antiga centro de manutenção de turbinas da Varig, hoje que é operado, né, pela TAM. Então, até para manutenção de turbinas, é fundamental que você funcione como hub. Ali você pode gerar 20 mil empregos diretos, um potencial fantástico, o setor hoteleiro por trás disso, e nós estamos pegando uma coisa que vale bilhões e estamos jogando fora, sabe lá, ou por um capricho, ou por trapalhada, ou por algum interesse. Eu acho que o ministro Tarcísio é um dos melhores ministros do atual governo federal. Um ministro com formação de engenharia, formado no IME, mas o edital, como ele anunciou, ele massacra, porque na realidade você licita o Santos Dumont praticamente como concorrente ao Galeão, as condições já anunciadas. E quem é o sócio do aeroporto do Galeão de Singapura? É a própria Infraero. A Infraero tem 49%. Ou seja, uma autofagia e de uma imbecilidade ou de uma coisa, de um direcionamento ou de uma visão curta, brutal. Felizmente, há um certo alinhamento do Rio de Janeiro contra, não só eu que falo, ou o secretário Delmo Pinho, o secretário de Turismo Tutuca, o senador Portinho, ou o nosso grupo Coalizão, mas o prefeito Eduardo Paes já se manifestou frontalmente contra, o governador Cláudio Castro já se manifestou. O prefeito tem condições, não tem, Victor, de barrar isso, porque o prefeito tem condições de criar um anteparo para isso, não tem, porque o excesso de uso do Santos Dumont provoca um descontentamento, um mal-estar também aqui nos moradores, né, de toda a região do Flamengo, de Botafogo, e esse risco também, né, de excesso de poluição, de movimento, o prefeito tem instrumentos para barrar isso, se ele... Na realidade, nós temos que ter uma coalizão de forças políticas que parecem se alinhar. Por exemplo, o presidente André Ciliano tem se alinhado pela LERJ de aprovação, tem o governador Cláudio Castro e o prefeito. A manifestação pública do prefeito, que é da cidade, que é a mais impactada por esses voos que estão levantando ali no Flamengo, que o pessoal está desesperado, mas é através do INEA. O INEA ampliou a licença ambiental para ampliar a quantidade de voos ali. Isso é inaceitável. E, ao mesmo tempo, a ANAC. Tem que pressionar a ANAC diante até dessas ocorrências, como que aconteceu ontem, porque coloca até em risco. Não tem nexo você ter uma pista de quase 4 mil metros e estar pousando em pista e decolando de 1.000 e poucos metros. Quantas vezes, eu não sei se vocês, mas hoje outro dia estava voltando de São Paulo, eu tive que ir, quando chegou aqui, não tinha local para pousar, voltei para Campinas, a Viracopos, porque o Galeão também estava lotado, desviando todos os voos do Santos Dumont. O Santos Dumont é o melhor dos mundos, porque na realidade, no final, ele é uma pistinha pequenininha, inadequada para a maioria dos aviões, que inclusive tem os seus comandos, e quando dá, eu ia falar um palavrão, você pediu para não falar, e quando dá problema efetivo, o pessoal joga pro Galeão, e ainda não... Isso é um absurdo completo, isso é de uma incoerência, porque fazer desenvolvimento é ter firmeza, muitas vezes, de você tirar o conforto. Ah, não, mas meu escritório aqui no centro, eu quero ir para Brasília e não quero pegar a linha vermelha. Pelo amor de Deus, o próprio Galeão ele é um dos lugares mais próximos hoje da Zona Sul, centro da cidade, e da própria Barra, em relação a outros aeroportos que você tem em outros locais.
Agora, Victor, tem uma questão aí que foi de omissão durante muito tempo, né, de vários e vários governos, que é com a questão da segurança da linha vermelha. Você tocou muito rapidamente nesse problema aí, mas para o senso comum, de novo, tentando trazer aqui o senso comum, que às vezes precisa, né, de ter mais detalhes, né, dos assuntos, o Galeão é um aeroporto indesejável por essa realidade, né, desse risco, né, que tem de você enfrentar tiroteios ali naquela região. É claro que nenhuma população sofre mais isso do que a população da própria Maré, mas se você tem dois aeroportos e pode escolher se você vai para o aeroporto mais próximo, onde você não passa em área de risco, ou se vai para um aeroporto tão longe, essa questão sempre, sempre é citada. Né? Você Mas falou sobre policiamento. Né? o, Eu não acho que isso depende necessariamente de obra tipo levar metrô, fazer túnel, essas coisas, não. Dá para o, resolver com recursos humanos. Aziz, há projetos, inclusive, eu tenho discutido muito com o Delmo, para você fazer a extensão do metrô. Mas até a gente fazer essa extensão do metrô, que beneficiando não só ali, a Ilha do Fundão e a Ilha do Governador, praticamente o Galeão já vai estar quebrado. Uhum. Quando você faz desenvolvimento, você tem que ter o balanço das questões. Isso aí, o desenvolvimento não se faz com opinião, não é um Big Brother daquele cara, tá o interesse, porque em São Paulo a maioria dos voos internacionais chegam em Guarulhos, que é longe para Chuchu do centro de São Paulo, é outro município. Você não está voando internacionalmente via Congonhas. Isso é um papo furado. Agora, concretamente, você tem uma série de medidas que você aumenta a segurança da linha vermelha e o sentimento de segurança. Eu moro na ilha, passo diariamente. Melhorar o sentimento de segurança, trocar a iluminação para nova iluminação, que é de LED, botar iluminação padrão Maracanã. Isso dá para fazer e o Bruno Bonetti se comprometeu, inclusive de começar em 90 dias. Estou vendo o Luiz Cláudio Leão aí entrando no Isso. comentário. Botar duas duplas de moto, que pode até o pessoal do Galeão pagar dentro do valor da outorga, duas duplas de moto, indo e voltando, aquele moto com o cara na garupa, armado, indo e voltando, fundamental, isso aumenta o sentimento. Botar as câmeras. Ali na linha vermelha O, tem um batalhão, né? Não, tem o Batalhão da Maré, e o Batalhão da Maré é uma evolução. E, ao mesmo tempo, você tem que botar o sistema de câmeras, que você monitora. Se você botar aquelas câmeras OCR na Estrada do Galeão e mais na linha vermelha, automaticamente o malandro vai saber que aquilo ali virou outra parada. Não vai ter esse tipo de coisa. o, o, Claramente, Le, o Leão refazer que. as divisórias quebradas. Tem divisória quebrada. Tem que consertar a divisória. Isso depende do Eduardo. O Leão que está aqui nos ouvindo, aqui, o Luiz Cláudio Souza Leão, do Clube Empreendedor e do Coalizão Rio, ele, num artigo dele, deu uma sugestão muito interessante, que é de refazer as faixas de acesso exclusivas para o Galeão, como existiu na Olimpíada, como existiu na Copa do Mundo, para facilitar o acesso ao aeroporto, mesmo em momentos de trânsito pesado. Porque esse é também um outro problema, né? Além da segurança, tem o problema do congestionamento, né? Não sei se isso seria viável. O que você acha? Não, eu acho que não é viável, não. Acho que a gente considerar que no momento que você restringe uma pista e você automaticamente vai restringir o acesso à linha vermelha sentido Baixada, à Ilha do Governador e ao Fundão. Eu acredito que isso daria grande problema. O que você tem que fazer é tirar os pontos de restrição que levam à questão do engarrafamento. Um deles é esse que eu falei, que o grupo Engenheiro da Cidade, que são os garotos fizeram, que é fazer um retorno saindo da linha vermelha. Segundo, há uma queda, uma saída que você tem da linha vermelha na Baixada Fluminense, efetivamente para a descida de Niterói, que tem que dar uma largada lá, porque tem obstruções que aumentam. Eu acho que com pequenas intervenções, basicamente de engenharia, nada caro, inclusive podem ser abatidos da outorga, porque o Galeão, quem entrou lá, tem que pagar uma outorga de quase 1 bilhão por ano. Define aquela melhoria e coloca e abate na outorga. Isso é factível, isso é trabalho de engenharia. Agora, criar aquela pista móvel todo dia vai gerar um problema, porque no final a pista móvel vai ter um acesso maravilhoso para o aeroporto e você vai restringir obstáculos e gargalar para quê? Aí você vai ter uma reação contrária das comunidades. Eu mesmo acho que vai acabar mudando a minha posição. Imagina eu pegar engarrafamento todo dia para a ilha.
Ô, Tá Victor, certo. vamos começar a trazer um pouquinho mais de diversidade, que a gente tem muitos temas aqui. É. Fazendo um link com essa questão da segurança, eu queria ler essa pergunta aí do Victor Lima, que aparece. Nós falamos ali na Maré tráfico, né? O tráfico que provoca essa confusão. Mas o Rio de Janeiro tem um outro problema muito grande, né? Que é crescente, que é do avanço do crime organizado das milícias. E o Victor Lima pergunta como é que o avanço das milícias pode prejudicar a retomada da atividade econômica no Rio de Janeiro. Você quer falar sobre isso? Falo sim. Olha só, uma coisa que eu fico muito à vontade, eu sou, como digo, me orgulho de ser suburbano, nasci no Estácio, fui para a ilha aos 5 anos de idade. Moro num bairro onde tem cerca de 18 comunidades ligadas a uma facção, só uma ligada ao Comando Vermelho. Nunca tive problema de entrar em qualquer comunidade aqui. E a SEDAI nunca teve problema, durante os 8 anos que eu fui presidente, de operar em comunidades. Você tem que, lógico, ignorar que você tem tráfico, você tem problemas nas comunidades. Eu conheço muito bem a Maré. O lugar que está ali, por exemplo, eu botei uma unidade da SEDAI na Maré, botei uma escola na Maré, a escola professor João Borges. Quando eu entrei na educação, o pessoal falou, essa escola não vai ter aluno. É uma das escolas símbolos hoje, ensino integral, formando técnicos em empreendedorismo. Na realidade, você tem que ter uma habilidade, tem que ter convivência, é um pouco preconceito em relação às comunidades. É claro que você tem que saber conviver em relação a isso. A milícia é um movimento novo, é um movimento crescente. Claramente, você não vai estabelecer o seu contrato de performance com a bandidagem, mas você tem que ter a presença. A própria bandidagem, de alguma maneira, ela reflete que quando ela está com práticas que extrapolam o limite, aquilo vai ter uma reação significativa, ou efetivamente do poder público, ou efetivamente de alguma comunidade que queira se contrapor àquilo. É claro, é ilusão de achar que a gente vai acabar com favela no Rio de Janeiro, gente. Não vai ter. Você pode limitar. Por exemplo, as favelas na ilha, elas estão limitadas. Você pode, às vezes, não ter a limitação vertical. A favela, por exemplo, Parque Royal. Quando eu era secretário, o Parque Royal tendia a crescer em relação ao Tubiacanga, que é uma comunidade isolada da ilha. O que eu fiz? Eu, que não tinha nada a ver com isso, fui ao então governador Sérgio Cabral, fui ao Infraero, sentei com o presidente do Detran, que tinha sido meu diretor financeiro na SEDAI, o Avelino, nós botamos um Detran ali, fizemos como se fosse um bloqueio através de uma atividade. E a Infraero foi lá e cercou. Então tem que ter inteligência, tem que ter presença. Essas casas que foram demolidas pelo pai, foi demolido uma pelo prefeito, acho que outras, o coronel Henrique me ligou falando, é uma ação efetiva. Só que durante 4 anos, sem qualquer crítica à gestão anterior, houve uma certa permissividade da ocupação dos espaços públicos. Você tem que segurar. De alguma maneira você tem que segurar, você tem que restringir. Eu não tenho a mínima dúvida que ali na Maré, hoje ninguém vai construir uma nova casa colada ali nas divisórias, ultrapassando. Que o pessoal sentiu que tem prefeito e que vai derrubar. Essa gestão do dia a dia é administração pública, gente. A gente não pode querer ter administrador público de WhatsApp, administrador público de Zoom, com ar-condicionado. Tem que ter pé no chão. Victor, aproveitando essa tua deixa dessa necessidade do trabalho, né, do poder público, da presença do poder público, eu vou colocar uma questão assim, mais geral ainda. Né? O Rio de Janeiro é um estado rico, né? Extremamente, porque ele tem as maiores reservas de petróleo, né, do país aí, né? A atividade econômica na capital do estado do Rio é também intensa, né? Nós temos um público consumidor imenso, né? Fora isso, a gente tem um potencial turístico inigualável, né? A beleza paisagística, não só da capital, mas do estado, é inigualável, né? São poucos os lugares no mundo que podem concentrar tantos atrativos em um espaço tão pequeno, né? E também, né, sem contar, né, a riqueza histórica, a riqueza cultural do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um centro de produção de cultura constante, ininterrupto, né? Sempre lançando novas tendências, e isso há 200, 300 anos, né? Por que o Rio de Janeiro está no buraco em que está, se tem tudo isso a seu favor?
Olha, esse é um diagnóstico assim que é amplo. Nós tivemos uma série de problemas de práticas indevidas, mas efetivamente eu acho que mesmo as práticas indevidas elas deveriam ser compensadas. Eu fico à vontade, eu participei do governo Garotinho, da Rosinha, do Cabral, do Pezão, do Dornelles, e efetivamente o período que eu fiz a parte de desenvolvimento, que foram os primeiros 8 anos, Secretaria de Energia, Indústria Naval e Petróleo, nós trouxemos os maiores empreendimentos do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu concebi o Porto do Açu é realidade. Inaugurando o terminal de contêiner em Sepetiba, eu trouxe 5 termoelétricas, peguei o Rio de Janeiro, que importava 60%, deixei como exportador de energia elétrica. Trouxemos Companhia Siderúrgica do Atlântico, que virou hoje Térnio, Siderúrgica de Votorantim, abrimos cursos e universidades, a UERJ foi para o Sul, consolidamos a vida da Peugeot Citroën, ou seja, fizemos uma revolução do ponto de vista, porque o Rio de Janeiro tem outro detalhe que a gente não percebe. O Rio de Janeiro é o estado que tem o maior litoral em relação per capita, em relação à sua área, como se fosse um Chile. E tem 3 baías fantásticas: a Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e a Baía de Ilha Grande. Se favorece a logística e portos que ainda tem potencial, que é o Porto do Açu, o Porto do Rio, Porto de Sepetiba e ainda pequenos portos, como o Porto de Angra e pequenos terminais. Então, nós temos um potencial fantástico e que temos que produzir projetos o tempo todo. Quando eu produzi o Projeto do Açu, me chamaram de maluco. Eu tenho jornais de campos. O próprio Garotinho fala, pô, Victor, isso não vai sair nada. Eu primeiro tentei fazer com as empresas de petróleo. Quando eu levei o Ike a primeira vez, todo mundo da época do Ike era contra. Só que era a favor. Era o Rafael de Almeida Magalhães e o Ike. O Ike sempre foi um cara meio maluco, genial. Pegamos o helicóptero, fomos, ele comprou o terreno. E assim foi a mesma coisa na siderúrgica no Atlântico, a Térnio. O negócio era para o Maranhão. Eu peguei um lugar que estava com sem terra, que pertencia à INB. Quando falamos de retomar as obras de Angra 2, me chamaram de louco, o Rio de Janeiro ia virar uma nova Chernobyl. Fizemos Angra 2 e depois começamos a retirar Angra 3 do papel. Ou seja, o Rio de Janeiro tem que ter projeto. Se não tiver projeto, a gente vai ficar o tempo todo chorando com os outros estados. Por exemplo, nós temos petróleo e gás. Ontem saiu uma notícia que as pessoas estão instalando portos terminais para importar gás via GNL, Santa Catarina, Pernambuco, ou seja, o gás do Rio de Janeiro, que tem um potencial, sabe lá, enorme para o nosso desenvolvimento. Aí o pessoal lançou aquela lei do gás, na véspera da lei do gás aumenta 39%, a gente ainda não está monetizando ele com grandes projetos que nos deixam diferencial. 50% do gás está sendo investido. A Petrobras iniciou uma rota nova, muito importante, está finalizando, que é a chamada Rota 3, que entra em Maricá. Mas eu, por exemplo, eu estou desenvolvendo um novo projeto, eu como cidadão, como engenheiro, e mostrei amigos, o pessoal do Congresso, que é o chamada a Rota 4B, que o pessoal está estudando, que é uma rota para fazer um hub de desenvolvimento a partir do gás na Baixada Fluminense. Para aí sim, lá botar planta de fertilizantes, termoelétricas, uma ZPE esteropédica, uma planta para valorizar o minério que tem hoje, que é importado, que não gera nada para o Rio de Janeiro, só gera poeiro, que é o HBI, Hot Briquette Iron, planta de fertilizantes, produtos petroquímicos derivados do gás nobre. Se nós não produzirmos projetos, não sai nada. E nós fazíamos isso nos governos passados. Nós íamos lá, corríamos atrás. Eu me lembro que uma vez eu fui lá em Newcastle, no Reino Unido, trazer a fábrica de linhas flexíveis que era produzido lá e não produzia aqui. Trouxe o cara lá. É incrível, sim, porque você falou do potencial aí do Rio de Janeiro e você falou que faltam projetos. E, na verdade, o Rio de Janeiro é o estado do Brasil que mais tem instâncias fazedoras, né, capacitadas para fazer projetos, né? Nós temos universidades, tem muitos centros de excelência, né? E você vê aí é uma espécie de... Eu fico muito triste quando eu viajo pelo interior, porque a gente vê agora o potencial que tem o turismo circular, o turismo doméstico, né? De você trazer brasileiros para o Rio de Janeiro pela história, né, do Rio e tal. Você anda pelo interior, talvez com exceção de Paraty, porque também não seria impossível destruir aquele casario de Paraty, e de uma certa preocupaçãozinha que você tem em Búzios,
é um desespero você ver o que acontece, né, em termos assim de falta de controle. Às vezes você vai para uma cidadezinha como Carmo, por exemplo, como Miracema, que tem centros históricos assim belíssimos, próprio Itaboraí. Aí você tem um açougue que está do lado de uma igreja do século XVII, que bota uma placa maior do que a igreja. Uma falta de noção, né, da estética, do respeito ao patrimônio cultural, artístico do Estado. Essa é uma questão muito complexa, né? Muito difícil. Não. E você vê que isso tem a ver com a incapacidade do gestor de enxergar não é o só potencial que o Rio de Janeiro tem, né? Você foi num ponto muito importante, a incapacidade de indignação. Por exemplo, eu me indigno sempre quando eu vou para o centro da cidade e vejo a estação da Leopoldina, que é um símbolo, uma marca abandonada, caindo um reboco. Como as nossas elites e uma série de empresas aqui localizadas, Vale, Eletrobras e outras, não restauraram aquilo, pelo menos restaurar a fachada com iluminação e uma série de centros. Eu mesmo, quando presidente da SEDAI, muitas vezes eu trabalhei restaurando patrimônios, liberei os incentivos efetivamente para investir na cultura para restaurar. Eu acho que você falou das universidades. A gente, infelizmente, nós temos universidades excelentes, com uma qualidade absurda, o FRJ, o UERJ, o ENF, o ESO, o Unirio, o IME, mas nós temos um distanciamento um pouco da participação dessa universidade. Culpa delas? Sim. Culpa nossa? Sim. Culpa também dos gestores? As universidades se afastaram muito da participação efetiva de soluções. Eu vi outro dia um diagnóstico de soluções para o Rio de Janeiro, feito aqui pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e estava lá escrito no diagnóstico, dizendo o seguinte: contratar um plano estratégico para a cidade da Universidade de Harvard. Porra, eu achei aquilo uma piada do cacete. Você precisa ir a Harvard para contratar planejamento estratégico com diagnóstico, com o nosso pessoal aqui. Então, isso é uma coisa meio... há muito tempo é muito grande, né, Victor? O distanciamento da universidade da sociedade é algo bem antigo no Rio, né? Esse é um problema da grande parte da universidade, e esse é um tema muito sensível, da chamada do academicismo. Por exemplo, vou contar uma história aqui. Eu, quando era secretário, criamos com a Rosinha a Universidade da Zona Oeste. O que era a Universidade da Zona Oeste? Era uma universidade para ficar na Zona Oeste, mas para fazer curso de graduação em âmbito de tecnólogo. Era um tecnólogo, curso de graduação de 3 anos. Então eu escrevi os cursos, eu criei a grade de siderurgia, que nós estamos trazendo a CSA, indústria naval, porque os estaleiros estavam bombando, farmácia, eu escrevi. Quando eu saí, a Universidade da Zona Oeste, que eu criei, arrumei um lugar com a Rosinha, Fernando Peregrino me ajudou, tal, foi uma ação muito bonita. A universidade começou a virar universidade, porque a gente botou universidade, o nome fantasia. Aí queria fazer curso de graduação, não mais os tecnólogos, que era a demanda. Graduação normal. Aí depois mestrado, depois doutorado. Eu peguei, por exemplo, um engenheiro que eu botei lá, que é o Mazetti, um gênio da Petrobras, trabalhou comigo, hoje está aposentado, mas trabalha ainda na Fitec. Eu botei ele fazer o currículo da área naval, quase botaram ele para fora, porque na época ele não tinha doutorado. Ou seja, ele era um gênio, ele era o cara que a Petrobras, quando fez 50 anos, botou nas propagandas da televisão para falar dos avanços tecnológicos, mas não servia para a Universidade da Zona Oeste, que faz um belo trabalho, porque não tinha doutorado. Então, há um academicismo muito grande. E essas soluções de universidade, elas têm que trabalhar, inclusive, no cotidiano, no dia a dia. E a gente vê, às vezes, um cara isolado falando, e geralmente muitos, inclusive, que começam a falar, adoram aparecer. Falam besterol. Eu, na SEDAI, o que eu vi de professor, que não dá nem para levar a sério, falando besteira, justamente porque consegue, falando besteira, o espaçozinho na Globo, porque se falar o certo, não vai ter o espaço, efetivamente colocando, e na realidade não estão contribuindo para a sociedade. Bom, eu sabia que quando a gente chamou o Victor, né, assim, a gente ia ter esse problema de ter tanto assunto para falar e a gente ia ficar no meio dos assuntos, porque não dá para concluir. A gente não pode nem pensar em correr o risco de fazer essa entrevista e não falar da SEDAI, né? SEDAI acabou de ter aí... Mas
Antes de entrar na SEDAI, às vezes eu queria fazer sei lá, não sei se é um fecho nesse bloco aqui, né, que nós estamos discutindo, mas até a própria figura do Victor me chama atenção por isso. Esse afastamento da universidade, né, do Rio de Janeiro, do convívio com o dia a dia da sociedade, com os problemas, né, da sociedade, o afastamento da elite, né, econômica do Rio de Janeiro, né, as grandes fortunas do Rio de Janeiro, também não convivem com isso. Na verdade, se vê, inclusive, que fazem investimentos em outros estados, né, criam centros de estudo em São Paulo, né, a gente acabou de ver agora, né, a criação de um centro de estudo que deveria ser no Rio de Janeiro, o capital original é do Rio de Janeiro, está sendo feito em São Paulo, mas esse afastamento, tanto das elites quanto da universidade do Rio de Janeiro, não seria talvez por causa de uma certa aversão da universidade e das elites quanto aos políticos do Rio de Janeiro? É uma versão que você Victor, não teve. Você tem uma história de participação, vamos dizer, com os políticos, independente de quais são eles, você participou de vários governos e deu sua colaboração. Eles não querem colaborar. Eu acho que isso pode servir de argumento para quem não quer fazer. Até porque, efetivamente, isso é uma obrigação. Você ter centros de produção, pensar o desenvolvimento. Basta ver quais são o conjunto de teses de doutorado e mestrado que estão surgindo no dia a dia voltados ao desenvolvimento do Rio de Janeiro. Quem é que está produzindo projetos novos para o Rio de Janeiro? É coisa muito pequena diante do potencial. Eu não acho, não, até porque quando interessa, as universidades ou professores eles se aproximam de políticos. Há políticos, inclusive, desses que foram, inclusive, alocados com processos de corrupção, mas que deram um papel muito importante às universidades, fortaleceram, criaram planos de carreira, fizeram um concurso. Eu não acho isso, não. Eu fui secretário de Educação também. Eu sinto que, muitas vezes, requer falta de projetos. Dá um exemplo de uma ação. Qual é o nosso principal segmento econômico? É a cadeia de serviços, setor terciário, a geração de empregos. E o empreendedorismo vai ao encontro desse processo. Quando eu estava lá, as pessoas falavam, vamos fazer ensino médio, tempo integral. E não saía do papel. Eu procurei o Conselho Regional de Administração, na ocasião, era o Wagner Siqueira, do Conselho Federal, e o presidente aqui esqueci o nome dele, mas um parceiraço. E falei, olha, eu quero transformar minhas escolas em tempo integral em escolas de empreendedorismo. Fui lá, aprovei como técnico de administração, ou seja, eu tinha 105 escolas do Rio de Janeiro, colocando normal e tudo, que era um tempo integral. Eu deixei com 225. Ou seja, eu implantei mais escola em tempo integral, em 3 anos de secretário de Educação, que todos os secretários juntos, somados desde o Império. Isso é difícil? Gastou? Não gastei. Eu peguei escolas que estavam subutilizadas, que tinham espaço para caminhar para o ensino em tempo integral, que logicamente usa o dobro de salas. Peguei locais onde você tinha professores excedentes, porque houve declínio de população, especialmente no interior. Montei um curso muito simples. 4 disciplinas voltadas ao empreendedorismo por ano, que quem me modelou as disciplinas foi o Sebrae, e o Sebrae montou o material, e ampliei 30% a carga de matemática, 30% a carga de português e 100% a carga de inglês. É um sucesso. Alunos estão se formando hoje, montando o seu negócio numa modelagem que o Brasil inteiro está guardando hoje e começa a copiar. Então, acho que falta atitude. E no início as pessoas eram contra. As elites aqui, elas são muito mais reativas do que fazetivas. Quando a gente falou em criar a cota racial, que eu participei da criação, foi no governo Garotinho, em 2001, a maioria das universidades elites eram contra. Falou que ia cair a qualidade. Era uma loucura. Eu era o porta-voz, porque eu dizia que na minha turma da engenharia, no fundão, e na UERJ, na administração, não tinha um preto formado. E era aí botaram um lourinho de olho claro para fazer o porta-voz. Porque eu fui criado também por uma negra, que é a Elisa, que até, graças a Deus está junto com a Dona Lena, me cria até hoje. Dona Lena agora, já Victor, as elites aqui, eu tenho que tomar cuidado para não falar palavrões. Elas são conservadoras demais diante dos desafios que se colocam para o Rio e diante dos potenciais que nós temos, que são muitos. Agora, isso vai além do conservadorismo, né? Porque só para fechar mesmo aí essa reflexão, se você comparar a participação das elites do Rio de Janeiro na política
com a participação das elites de São Paulo na política é muito diferente. Não estou falando de elite financeira, não. Elite da universidade. Por exemplo, São Paulo produziu a elite da universidade, o Fernando Henrique, a elite da universidade, foi presidente da República a partir da política de São Paulo. Você teve a elite do sindicalismo, fundou o partido que fez contraponto ao PSDB, que foi o PT. Você teve a elite da igreja, né, em São Paulo, na política, e a elite de tudo, né, da universidade, da elite econômica, a elite da Fiesp. Né? Você tem candidato da Fiesp ao governo de São Paulo, e você não tem isso no Rio. Não sei se é porque o Rio tem praia demais, tem muita gente com casa de campo, que precisa ir para a casa de campo e que não tem tempo para se dedicar à política, mas isso é um fato. Né? No Rio de Janeiro, a gente deixa muito espaço, quer dizer, a elite pensante, né, da universidade, do poder econômico e também dos trabalhadores, ela não vai para a linha de frente da briga, né? Onde estão as políticas públicas. Né? O Ike foi um dos poucos até que colocou a cara e depois foi massacrado também aqui. Um problema muito grande. Por exemplo, vou lhe dar dois projetos sensacionais que pararam no projeto. Um, o Porto Maravilha, que tinha um potencial fantástico e que depois foi massacrado por conta de politicagens, que é uma coisa de revitalização da questão portuária, potencial de turístico, revitalizar aqueles casarões que estavam caindo. E o outro, o arco rodoviário metropolitano, a BR-493, que sai do Porto Sepetiba, contorna a Baía de Guanabara e que está sendo dilapidado, roubando a questão das luminárias, e você não tem condomínios industriais instalados no entorno, na frente de um porto maravilhoso que é o Porto Sepetiba. Estive falando outro dia com o deputado, o Luizinho, que é muito ligado ao Arthur Lira e é eleito pela Baixada. Eu falei, Luizinho, nós temos que montar uma maneira, e está dentro desse projeto que eu estou modelando do Hub de Desenvolvimento da Baixada, para que o governo federal aporte, sei lá, 100 milhões de reais por ano, que é nada, é xixi, para prefeituras, durante 5 anos daria 500 milhões. Somente montarem condomínios industriais ao longo do arco rodoviário. Você deixaria preparado, com infraestrutura e galpão. Comissão para analisar se o projeto é bom e entra. Eu fiz isso em Rio das Ostras, chamada ZEM, Zona Especial de Negócios, quando era secretário. 1 milhão de metros quadrados foram ocupados, rápido. Então, nós temos que ter ação e, efetivamente, às vezes a bancada, também ela requer, a bancada federal, requer ter brigas e linhas de batalha. É claro, isso é um pouco de catarse que a gente está fazendo, mas eu fico muito à vontade porque eu não falo na teoria. Eu vejo os problemas que aconteceram e os casos que eu fiz. Esse caso que eu falei, por exemplo, da Wellstream, que hoje é GE, eu fui lá, trouxe, e depois cheguei para o cara da França, que tinha a planta do Espírito Santo, falei, meu irmão, se tu não trouxer essa planta para cá, para o Rio de Janeiro, eu preparei um decreto onerando ele, já estava assinada pela governadora, só não tinha o número. Toma aqui a cópia, mostra lá para tua matriz. O cara trouxe e botou a planta. E isso eu fazia direto. Quando foi fazer uma termoelétrica no Espírito Santo, logo que eu entrei, e eu levar o gás daqui, eu travei. O IBAMA deu a licença. Travei o direito de uso de solo, que é das prefeituras. As termoelétricas ficaram aqui. Se a gente não tiver essas lutas concretas e defender o nosso território, o nosso desenvolvimento, às vezes você vê que agora você está naquele grupo, tem um cara que falou, vamos exportar soja pelo Porto do Açu. Isso eu não sei se é burrice, se é incompetência, porque a soja vai pelo Porto do Açu, a soja não gera um emprego, porque é tudo mecanizado, não gera imposto, porque é exportação, chamada Lei Candir, e vão levar a soja por caminhão. Por isso que fala... Está quase acontecendo o que eu temia. A gente tem pouco mais tem 10 minutos para terminar aqui, mas um pouco mais de 10 minutos, e nós não falamos sobre a privatização da SEDAI. A gente tem um clima aí de quase unanimidade, né, tanto do governo do Estado, da Prefeitura, né, que estão de olho aí no dinheiro que vai entrar da privatização da SEDAI, mas você muito provavelmente terá alertas a fazer, né, sobre essa privatização. Você acha que foi bem conduzido? Esse dinheiro que está entrando é um dinheiro bem-vindo que compensa o risco de mudar, de trocar esse modelo para um modelo de concessão?
Qual é o balanço que você faz disso? Sem nos alongarmos também, claro, Claro, muito, a gente conseguir falar sobre outro assunto também. mas isso é muito rápido. Na realidade, quando você vai fazer um saneamento de qualquer organização, o Estado, um poder público, você vende as estatais que lhe dão prejuízo. E não as estatais estão dando lucro. Eu, do período que eu estive na SEDAI, eu botei a SEDAI dando lucro, botei a SEDAI duplo A, Standard Poor's, rating, não é? A SEDAI, depois que eu saí, ganhou 2 vezes melhores e maiores do exame, comparado com as privadas, balanço sem ressalvo da PwC e da Ernst Young, ou seja, a empresa que fazia desenvolvimento, investia, captou um empréstimo de 3 bilhões junto à Caixa Econômica e pagava dividendos. O melhor exemplo, que São Paulo, que é um governo liberal do Dória, não está falando em vender a Sabesp. E o governo liberal do Zema, em Minas, não fala em vender a Copasa. Falaram em vender aqui. Era uma exigência que estava no acordo original, naquele acordo com a espada de Damocles, do Paribas? Era, mas tinha outras formas de você pagar. Você podia securitizar dividendos, você podia ter outras operações. Bem, se tomou a decisão de vender, a modelagem que foi feita pelo BNDES ou foi feita por inexperiente, ou foi feito por alguma visão curta, porque a modelagem é uma jabuticaba que não tem paralelo, você pega, divide em 4 lotes, os 4 dividem a cidade. Ou seja, como a tarifa ela varia ao longo do tempo em função dos investimentos e da rentabilidade, e muito em breve nós teremos no Rio de Janeiro alguns bairros com uma tarifa maior do que a outra. E os bairros mais ricos, como a Zona Sul, terão tarifas menores, porque requerem investimentos menores. Ou seja, o Rio de Janeiro vai ampliar a desigualdade nesse processo. E alguns bairros e alguns municípios, como Baixada Fluminense e São Gonçalo, a conta vai aumentar 100%. Por quê? Porque a tarifa que era cobrada pela SEDAI era só cobrada a tarifa de água. Quando você aplica a tarifa de esgoto, você duplica. E, ao mesmo tempo, a SEDAI não estava cobrando, até porque não tinha contrato. Agora, com o contrato, você vai duplicar a tarifa e Baixada e São Gonçalo, o pessoal vai cair a ficha. Ao mesmo tempo, você joga os encargos todos, o Estado vai voltar a pagar a água, a Prefeitura deve estar devendo pelo menos 300 ou 400 milhões da SEDAI, que vai ter que abater desse valor. A SEDAI, se tiver que demitir os 4 mil funcionários, vai gastar mais de 1 bilhão, não tem o número correto. Efetivamente, os passivos previdenciários da Presca, o Fundo de Previdência, os planos de saúde da CAC, vão ter que ser bancados pelo governo, porque esses passivos e os funcionários, efetivamente, eles têm direito àquilo. E quando você tiver que demitir os 4 mil funcionários, o que eles vão fazer no Fundo de Previdência? Ou se aposentam, ou vão sacar a reserva técnica. Sacando a reserva técnica, você não tem liquidez nos fundos de previdência. O fundo de previdência possivelmente vai quebrar. E vai quebrar fundo de previdência, vai quebrar plano de saúde. E, além disso, você tem os ativos não amortizados, que devem ser alguns bilhões, que são os ativos não amortizados, que não pertencem ao Estado, pertencem à SEDAI, que continua uma SA. Ela é regida pela Lei 6.404. O Estado vai ter que passar esse dinheiro dos ativos não amortizados, porque esses ativos vão passado. Ou seja, é uma atrapalhada do ponto de financeiro, é uma atrapalhada do ponto de vista da Lei 6.404, que é a lei das SA, onde a SEDAI coloca, uma atrapalhada operacional que vai dar essas divergências, e te digo mais, você pode anotar e guardar. Esse negócio de investir 30 bi, papo furado, factoide, conversinha, é aquele papo do cara que quer cantar a namorada, vamos subir lá no motel só para tomar um banho. Papo furado! Não vai ter, porque em valor presente líquido, aquilo a tarifa, ainda querendo manter a tarifa no mesmo valor, a não ser que exploda a tarifa. Então, literalmente, me preocupa muito. Aconteceram um conjunto de situações de atrapalhadas na SEDAI. Primeiro, a demissão de mais de 50 pessoas logo no início da gestão Witzel, e essas pessoas eram pessoas chaves, eram as pessoas do martelinho. O atual presidente, o Edis, era um cara que tocava o guandu, foi demitido. E depois deu a geosmina, foi erro operacional, tiveram entrada de pessoas complicadas, e essa modelagem foi inicialmente feita para aquelas pessoas. Ou seja, um imbróglio completo. Você fez uma comparação aí com Minas Gerais e com São Paulo, né, Victor? Mas a gente não pode deixar de trazer aqui uma provocação também do senso comum, de que
no Rio de Janeiro talvez seja mais visível do que nesses lugares a quantidade de não tratamento de esgoto que você tem. Até porque nós temos aqui em frente a Baía de Guanabara, que recebe a consequência de toda essa ausência, né, do poder público no saneamento da região metropolitana. Olha, então, esse é um tema que é muito tranquilo para mim, até porque eu fiz parte do comitê da cidade de candidatura do Rio de Janeiro. Quem apresentou para os gringos do Comitê Olímpico Internacional a situação da Baía de Guanabara e qualidade de água fui eu. Eu que apresentei. E eu falei, a Baía de Guanabara estará nas condições da questão da vela, prontas para os Jogos Olímpicos. Estava lá, estava dentro dos parâmetros. A Bahia tem um grande problema hoje, que é chamado lixo flutuante. E o lançamento de esgoto que acontece por municípios da Baixada, onde o esgoto não era da SEDAI. Caxias não é da SEDAI o esgoto. Magé, o esgoto não é da SEDAI. Então, esses municípios contribuíram. Porém, a SEDAI, pelo menos no meu período, nós mais que duplicamos o tratamento de esgoto. Eu botei para operar a Estação Alegria, eu botei para operar a Estação Pavuna, a Estação Sarapuí, a Estação Alcântara está em andamento. Ou seja, o Rio de Janeiro está com uma condição de tratamento final, Rio de Janeiro capital, que não tem precedente. O grande problema da Baía de Guanabara são os municípios da Baixada, que não era SEDAI, que podiam ser vendidos, o esgoto, como foi feito a AP5, e, efetivamente, o setor privado, porque o setor privado, metade do município do Rio de Janeiro, é chamado AP5, ele foi concedido em 2011 pela prefeitura, e é um grupo privado lá, a BKR com o Grupo Águas. E a Globo outro dia fez matéria dizendo que a Baía Sepetiba está muito ruim, mas não citou que ali era um grupo privado, botava as saídas de esgoto e ali drenava. Esse grupo é exatamente o lote 3, que não teve venda. Por que o lote 3 não teve venda? Porque quem comprou o lote 3 sabe que já passou o esgoto por um conjunto de empresas privadas e a parte comercial. Então, o cara que vai entrar vai ter um problema. E, ao mesmo tempo, isso não é regulado pela agência reguladora. Ou se criou um mito, criaram-se as viúvas do cocô que apareciam permanentemente no jornal falando besterol, houve uma melhoria brutal. A Ilha do Governador, a Praia da Bica, você pega... lá eu tirei as 8 línguas negras da Praia da Bica, mas posso pegar Baía de Guanabara, Urca, Praia Vermelha, você vê os dados do INEA, Ipanema, Leblon, os dados do INEA melhoraram brutalmente. Elas que não estavam liberadas, um projeto até que foi criado, e na ocasião tem que dar o crédito ao Mick, que era o secretário do Meio Ambiente, que bateu muito bola com ele, que é chamado Praia Limpa, nós conseguimos progressivamente. Eu até falei ontem numa live com o sindicato, que se realmente for assim, que vão fazer os investimentos, eu vou criar uma agência reguladora, a Agernilha, a Agência Reguladora da Ilha do Governador, que eu vou me auto-intitular o presidente e vou mapear, porque eu tenho certeza que a competência e o investimento vão fazer tudo aqui na Ilha do Governador. Eu, como engenheiro, vou fazer papo furado. Ali houve uma situação... Victor, para vender positivamente esse modelo de privatização da SEDAI, um dos atrativos que se ofereceu foi justamente que haveria investimentos para fazer, né, a coleta de esgoto e tratamento na Baixada Fluminense, no entorno da Baía de Guanabara, no entorno do Guandu, né, na bacia do Guandu, e na Baixada da Barra da Tijuca, né, no sistema lagunar, né? Quer dizer, você não acredita em nada disso? Olha, primeiro que, vamos falar, captação do Guandu. Captação do Guandu, a questão contributiva para o Guandu que gerou Geosmina é o Rio Poços, Ipiranga e Queimados. O esgoto que vem nesses locais nunca foi responsabilidade da SEDAI. Contratualmente pertenciam aos municípios que poderiam fazer a concessão independente da SEDAI. Então, a questão do esgoto poderia ser feita independente da SEDAI. Lá dentro do complexo lagunar da Barra, lá eu implantei o emissário submarino, 22 elevatórios, a estação de tratamento de esgoto. Qual é o grande problema que você tem hoje na questão do complexo lagunar da Barra que melhorou? É a questão da dragagem, que não deixaram fazer a dragagem por ocasião dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque ali é um lugar que trabalha a vida justamente na saída de água que tem ali na questão daquele pier que tem no PP. E, ao mesmo tempo, uma outra saída que foi fechada pelo Canal das Taxas que tinha à frente. Se fizeram uma dragagem ali e, ao mesmo tempo, fizeram um sistema de
coleta em tempo seco em Jacarepaguá, porque a Barra hoje já está coleta de esgoto superior a 85%, a Barra. Recreio superior a 70%. E Jacarepaguá da ordem de 55%. Isso não era nada. Agora, tem que continuar o investimento. Aí pegaram agora, deram essa região, que é o chamado AP4, que é essa região, deram para um consórcio, esqueci até o nome do consórcio, eu sei que o Itaú comprou um pedaço desse grupo. Vamos ver se vai fazer a dragagem das lagoas, vamos ver se vai fazer as unidades de tratamento de rio, que eram atribuição da prefeitura e não da SEDAI. Eu estou aguardando, claramente eu estou apontando o que vai ter de problema. O que não vai ter de investimento, pela minha experiência, porque é mole. Falar, colocar, fazer time chart com investimento é mole. Fazer é brabo. Eu estou falando, é brabo. Não vou fazer. A gente queria agradecer aí, foi ótimo, 1 hora, né, de debate, mas a gente termina esse nosso bate-papo aqui com uma pergunta que não quer calar para você fazer suas considerações finais, né? O Rio tem jeito? Acho que o Rio tem jeito, não tem dúvida. Eu acho que o Rio tem jeito pelo potencial que nós temos, e esse potencial não acaba independente das imbecilidades de alguns gestores equivocados e gestores inexperientes que se colocam. Acho que a gente tem muito potencial e tem muita gente qualificada, tá? Nós temos muita gente qualificada. Muitas vezes não é aproveitada e muitas vezes não se dá continuidade ao trabalho. Eu acho que o Rio de Janeiro ele tem jeito, mas nós temos que parar de jogar contra. Tá aí o Campeonato Carioca. Nós tínhamos um campeonato que era um sucesso, era um fruto de geração de economia. Aí tira a Globo, aí agora foi, tu não sabe se é SBT, se é o canal Comebol, se é não sei o que. Acabou, os clubes pequenos estão acabando porque não tem mais cota de televisão. Que maravilha. Abaixa a Rede Globo. Acabou o Campeonato Carioca. Então, a gente cria aquelas catástrofes loucas. E isso era geração de emprego, atividade, clubes funcionando. O presidente da Portuguesa, que é aqui da ilha, falou para mim, Victor, eu não recebi nada de cota esse ano. Se eu não tivesse o aluguel do meu espaço ali para o supermercado hoje, teria quebrado. Isso tudo é economia, gente. A economia não é só as grandes indústrias. É atividade de serviço, é os clubes. E nós temos que começar a pensar mais. Aqui não, todo mundo cria uma ideia bonita. Vamos licitar o Santos Dumont. Aí quebra o Galeão. Aí no futuro, quando tiver o problema, vai posar onde? Vai posar em Jacarepaguá? Isso Victor, é uma doideira. Victor, eu antes também de encerrar, queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que muitos dos que estão nos acompanhando talvez também fariam, né? Você é um homem público, né, que acompanhou os últimos governos dos últimos 20 anos, né? E o Rio de Janeiro, nesses últimos 20 anos, quase todos os governadores foram parar atrás das grades ou foram depostos, né? Por que isso, Victor? O que acontece com a nossa política? Olha, tem um misto de problemas assim que aconteceram e logicamente, alguns tiveram grandes virtudes de desenvolvimento. Eu vi prisões totalmente absurdas, como a prisão da governadora Rosinha, que você teve a mulher que hoje produz bolo. Eu vi o Pezão não ser preso faltando 30 dias para terminar o governo, dizendo que tinham 30 milhões escondidos. Até hoje não acharam esses 30 milhões, enquanto o Witzel, réu confesso e apontado, ficou até hoje e não teve nada. Aconteceram uma série de performances, não quer dizer que não fizeram práticas indevidas, performance onde se levou a algo extremamente preocupante, e isso de enfraquecer a política do Rio de Janeiro, como se o Rio de Janeiro fosse o único estado de corruptos do Brasil. Não quer dizer que isso justifica práticas indevidas. Agora, achar que não teve governador corrupto no Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, isso é uma piada. Ceará, claramente houve um certo protagonismo, alguns casos. Cabral errou, é réu confesso, colocou, tem que pagar, mas não pode negar as virtudes dos avanços que o Cabral colocou em alguns lugares. E algumas virtudes, inclusive, que a sociedade, que foram comparando. A UPA 24 horas, que você vai no Brasil inteiro, vai no exterior, que é você ter atendimento 24 horas, aqui na ilha tem uma de pediatria, é um avanço fantástico do Cabral, não dá para negar. A UPP funcionou muito bem até um certo momento, mas resolveu, equalizou uma série de problemas, alguns investimentos fantásticos. Agora, tiveram práticas indevidas? Tem que pegar,
punir, afastar as pessoas. Agora, concretamente, matar o político, matar aquilo, não é matar a sociedade, não é matar o Rio de Janeiro. É achar que o Rio, efetivamente, não é lugar. Estou vendo o Witzel agora, fez um discurso maravilhoso de juiz, e eu, no início, falou, montou uma equipe fraquíssima, e deu no que deu. E deu no que deu. Então, vamos pegar, vamos apostar agora, está o governador Cláudio Castro, entrou em lugar, dá todo o apoio ao governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes é um prefeito com história, que executou, sabe fazer. Temos um presidente do Legislativo muito forte e já demonstrou nas votações. E o André ele é comprometido com o desenvolvimento econômico. Esse detalhe não é comprometido só com a política, com a saúde. Ele é um cara muito vocacionado para o desenvolvimento econômico. Então, semana retrasada nós aprovamos um programa de incentivo à termoelétrica. O que é isso? O último leilão de termoelétrica ganhou uma termoelétrica no Pará com gás importado, gente. Ganhar uma termoelétrica no Pará com gás importado, a gente tendo gás aqui do pré-sal e estando no centro de carga com o sistema Sudeste Centro-Oeste, é uma coisa de psicopata. Aí, mas por quê? Porque não tinha um programa de incentivo igual o que eu criei com o nosso secretário. O André Siciliano se mobilizou com o deputado Luiz Paulo, com outras atividades, o Nicola da Casa Civil, e criaram um programa. O próximo leilão que vai acontecer em breve, eu não tenho a mínima dúvida que termoelétricas ganharão no Rio de Janeiro. Certamente algumas em Macaé, certamente algumas em São João da Barra, no Açu, mas isso é posição e proatividade e que partiu do Legislativo estadual. Então vamos, por isso que eu acho que o Rio tem jeito. Tá certo, Victor, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Aconteceu o que eu temia, né? Ele fala com tanta experiência, tanta firmeza, né? Tanta contundência, que os assuntos parecem que foram interrompidos no meio, podendo a gente desenvolver muito mais. Espero que não falte oportunidades aí para a gente voltar a essas coisas. Eu acho que é bem isso, né? Às vezes a gente tem tanta conversa para ter com o Victor que merece ter outro dia para a gente voltar e desenvolver mais temas. Tenho certeza que as pessoas têm muito mais perguntas que já fizeram, que ainda faltam ser respondidas, né? Então, vamos transformá-las em reportagens, assim. Já fica o convite aqui para uma próxima conversa em breve, viu, Wagner? Agradeço, obrigado. O Rio tem tanto jeito que, mesmo com toda a crise, o maior clássico de futebol que nós temos ainda é o Fla-Flu, que vai acontecer na final do Campeonato Carioca, e com o Fluminense botando a mulambada para correr por conta da Saudações rubro-negras, Victor. Saudações rubro-negras, um abraço. Um abraço, Victor. Grande abraço. Saudações tricolores. Encerra aí, Mário, porque ele começou a falar bobagem agora. Um abraço. O presidente Horta era um dos caras geniais que nós temos vivo. O presidente francês é um dos caras mais geniais. Então é outra pessoa que merecia uma estátua viva para as pessoas. Quando eu estudei em Harvard, você passava na entrada da universidade, tinha uma estátua do John Harvard, que todo mundo passava a mão no pé e ela ficava brilhosa, dizendo, olha, quem passou a mão ali vai ter sucesso. E todo mundo ia lá, passava a mão. E eu acho que o Francisco Horta, quando se fala de esporte, você tinha que fazer uma estátua dele em vida para todo mundo passar a mão na barriguinha dele para ficar brilhosa, porque é um dos caras geniais com que eu convivi. Um abraço, Victor. Um abraço. Essa nossa live está disponível para quem não pôde assistir no momento, ou queira voltar a assistir, né? Quem já viu e queira ver de novo, está disponível no nosso canal do YouTube e aqui no Facebook também, né? Logo acesso para todo mundo que quiser. Um abraço. Obrigado aí, muito obrigado.